comentando a lição de sexta-feira, 16 de agosto de 2024. Resumo e aplicação espiritual. Finalizando o estudo desta semana sobre a capacitação dos discípulos feita pelo Senhor Jesus, percebemos que nem tudo que Jesus ensinava eles captavam ou aprendiam de maneira plena. Muitas vezes estavam envolvidos em discussões paralelas e perdiam o conteúdo do aprendizado. Jesus, ao ensiná-los, quis mostrar primeiramente quem ele era, qual era a sua missão e o que esperava deles no ministério. Jesus tinha a melhor didática e a melhor forma de capacitá-los, contando ainda com a ajuda do Espírito Santo, influenciando aqueles corações. Estava um missionário falando a um grupo de hindus. De súbito, uma das senhoras se levantou e retirou-se. Pouco depois, voltou ouvindo com mais atenção do que antes. Ao final do culto, aquele missionário lhe perguntou o motivo de sua saída. Ao que ela respondeu: "Eu fui perguntar a um de seus servos se o Senhor realmente pratica as coisas que prega. Ele me afirmou que sim, e eu voltei mais interessada do que antes, e estou ansiosa por ouvir mais de alguém que vive aquilo que ensina aos outros. Quero, inclusive, aprender mais de sua experiência, porque quero me tornar sua obreira e, assim, ensinar a outros sobre o amor divino e a salvação." Um bom mestre sempre atrai bons discípulos para o aprendizado. Cada experiência de Jesus era envolvida de aprendizado. A cura do cego, por exemplo, em 2 etapas, causou espanto em muita gente a princípio, mas era um simbolismo de como estava a percepção dos discípulos com respeito ao reconhecimento de Jesus como Messias. Depois dessa cura e da revelação sobre Jesus feita por Pedro, ele, Jesus, mostrou aos discípulos que sua trajetória era para a morte, a fim de salvar a raça caída no pecado. Pedro o repreendeu, mas Jesus chamou a atenção de Pedro, que se deixou ser usado pelo diabo para desmotivar Jesus do seu sacrifício para salvar a humanidade caída. Depois, Jesus mostrou-lhes o quanto custava segui-lo e se tornar um discípulo produtivo e comprometido com o Evangelho. Seu conselho foi que cada discípulo deveria tomar sua cruz pessoal, negar a si mesmo e trabalhar. Foi no Monte da Transfiguração que Pedro, Tiago e João tiveram a maior visão de suas vidas. Eles viram Jesus glorificado e junto de Moisés e Elias, que o encorajaram a enfrentar o desafio da cruz, pois valeria a pena. A experiência seguinte foi ensinar os discípulos de forma geral a lidar com certos tipos de demônios com jejum e oração. Jesus expulsou o demônio do menino para a alegria daquele pai que precisou ter fé suficiente para receber o milagre. A penúltima lição dessa fase de aprendizado foi deixada por último e nos ensina também a lição da humildade, pois Jesus descobriu que enquanto ele falava de seu sofrimento, sua morte e ressurreição, os discípulos discutiam por uma posição de poder dentro do grupo e no reino terreno de Jesus. Eles ainda não haviam captado a ideia de que o reino de Jesus era espiritual e como foco na libertação do pecado. Ele, então, ensinou-os a ser como um menino, sem malícia, sem inveja, sem sentimento de dominação sobre os outros, mas de servir aos outros. Fechando a lição da semana, aprendemos a respeitar os pequeninos na fé, a lidar com os mais vulneráveis, sabendo que nossas atitudes podem tirar uma pessoa do caminho do céu e Deus vai nos cobrar por isso. Jesus insistiu que as pessoas fugissem do fogo do inferno e que para isto é preciso se preparar, fugindo das tentações e da forma precipitada de julgar os outros. Que o Senhor nos abençoe, nos torne sábios para a salvação. Que o Senhor nos capacite a levarmos a luz do Evangelho com as nossas atitudes a todos a quem entrarmos em contato. Se alguém quer ser o primeiro, deverá ser o último e servo de todos. Marcos capítulo 9, versículo 35. Que Deus nos abençoe.